Muito boa tarde. Em nome da APM, quero agradecer a presença de todos e nestas 15ª Jornadas de São João da Pesqueira, no Douro, e vou passar neste momento ao chairman da conferência, o Sr. Silva Fernandes, que fará a apresentação e uma visão integrada do que vai acontecer durante a sessão de hoje. Boa tarde a todos. Cá estamos mais umas jornadas cooperativas em São João da Pesqueira sobre o tema Sustentabilidade e Desenvolvimento do Interior Douro. Estas jornadas também a pandemia participa de uma forma que acabou por ser criativa e até positiva. Não podemos fazer no modo tradicional, de ser uma reunião com muitas pessoas num só dia, e portanto criamos um modelo diferente que foi criar suplementos em jornais como o Viva Douro e na Vida Económica. O Viva Douro em suplementos no mês de outubro, que já foi publicado no mês de novembro e no mês de dezembro. E o Vida Económica também, e curiosamente, neste dia 26, em que fazemos esta sessão virtual, o Viva Douro saiu com o seu suplemento, com uma série de depoimentos de personalidades sobre o Douro, e a Vida Económica, igualmente, também neste dia, por coincidência, porque o dia da edição tem essa publicação. Gostaria de começar por lhes agradecer a todos aqueles que participam nestas jornadas, mas muito especialmente depois nesta organização da APM e da Associação dos Amigos de Pereiros, com o apoio das cooperativas de São João da Pesqueira, Castanheiro do Sul e Penela da Beira, que há 15 anos, portanto, participam e apoiam estas jornadas, mas é evidente que elas não seriam realizadas sem o apoio e patrocínio da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, da CASES e da UTAD, assim como dos jornais Viva Douro e Vida Económica, que sempre têm apoiado e participado nestas jornadas. O tema das jornadas deste ano, Sustentabilidade e Desenvolvimento do Interior /Douro, pretende ser, como agora está na moda dizer, um abanão para que realmente, de uma vez por todas, se assumam novos desígnios para o Douro. E isso tem a ver fundamentalmente com os temas que estão a ser tratados e abordados. Nós teremos, eventualmente, neste momento, uma previsão para cerca de 30 depoimentos sobre o Douro e o seu desenvolvimento. Já foram publicados alguns em outubro, outros serão em novembro, outros em dezembro. E desses depoimentos surgirá depois a publicação em livro desses depoimentos todos. Esse depoimento livro, esta jornada, a sessão 2, terá eventualmente um vídeo sobre os participantes e vai, portanto, completar todo o panóplia de eventos das jornadas esportivas. Paralelamente à edição do livro e ao vídeo, vai ser criada uma equipa de especialistas para tirarem as conclusões, uma síntese de conclusões. E esse é que é o objetivo final das jornadas, é de criar essa síntese de conclusões que serão depois entregues aos agentes de ação política da região, a começar pela Cima do Douro e pelos autarcas, a quem se foram pedidos também depoimentos, para que possam, digamos, lançar, criar, objetivar e concretizar, sobretudo, depois as linhas de ação que serão realmente o Douro. Eu resumiria só com duas frases, que são dois depoimentos que já temos em nosso poder, que definem o Douro como um território de casta. Este é o texto e a expressão da doutora Maria do Céu Quintas, Presidente da Câmara Municipal de Freixo Espada à Cinta, e as jornadas têm um objetivo, e esse objetivo é a sonhar com um Douro sempre melhor. Este é o texto e o artigo do professor Emílio Gomes, a quem, nestas duas pessoas, agradeço a todos os outros que já participaram com os textos e aqueles que ainda estão a mandá-los agora. E, portanto, vou passar a palavra ao Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Cardoso Rodrigues, que fará também a sua abertura e apresentação destas jornadas. Muito obrigado a todos e até breve. Boa tarde. Em nome do Presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira, Dr. Manuel Cordeiro, impossibilitado de estar presente nesta sessão de abertura, e em meu nome pessoal, cumprimento os presentes deste lado e desse lado, dando as boas-vindas a todos.
Permitam-me que com a brevidade possível referencie com muito agrado a realização de mais uma edição das Jornadas Cooperativas, neste caso a 15ª no nosso Conselho. É um evento que tem um histórico de justificado prestígio, dada a importância dos temas que aborda, da qualidade dos oradores e dos palestrantes que normalmente congrega e que prestigia também o nosso Conselho, e eu diria que já faz parte da nossa agenda anual de eventos. E é justo realçar que esta ligação a São João da Pesqueira não é indiferente à figura prestigiada do nosso Conselho, que é o Sr. Silva Fernandes. Eu, como pesqueirense, agradeço-lhe por isso, agradeço pelo seu exemplo e pelo seu empenho. Uma palavra também às entidades co-organizadoras do evento, a Associação Portuguesa de Management, a Associação dos Amigos dos Pereiros, uma associação do nosso Conselho, a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, a Universidade de Trás-os-Montes, as edições Vida Económica, o Jornal Viva Douro, o Observatório do Vinho, do Porto e do Douro, e as cooperativas, como bem assinalou há bocadinho, as cooperativas de Penela, da Beira, do Castelheiro do Sul e de São João da Pesqueira. São instituições muito prestigiadas, a quem agradeço também o bom gosto da escolha do local de realização destas jornadas no nosso Conselho. As jornadas cooperativas são organizadas há muito tempo por pessoas e instituições de prestígio, pessoas de qualidade inquestionável, e têm sempre este condão de abordar temáticas diversificadas, complementares entre si e sempre com um denominador comum. E esse denominador comum é um denominador absolutamente central, que é o desenvolvimento. E mais especificamente o desenvolvimento do interior, e ainda mais especificamente o desenvolvimento do Douro. Procuram também diversificar perspectivas sobre os assuntos que trazem agenda a cada ano, desde a visão académica propriamente dita, empresarial, institucional, novas abordagens e novas experiências e também o ponto de vista autárquico, o que permite uma diversidade e uma valia de opiniões que enriquece, obviamente, o evento. Este ano, e como bem disse também o Sr. Silva Fernandes, face à atipicidade que vivemos, a organização, a meu ver, e muito bem, onde detectou uma dificuldade, criou aqui uma oportunidade. E obviamente, formatou um evento adaptado às circunstâncias e algo diferente, e que, se for bem sucedida, e eu acredito que será bem sucedida o aproveitamento desta oportunidade, será certamente, e com a compilação de textos, de participações e de contributos diversos, será certamente algo que irá permitir uma informação de muita qualidade, de muito interesse, nomeadamente, como bem referiu o Sr. Fernandes há pouco, nomeadamente até de interesse regional. Estamos todos, obviamente, interessados em ouvir os oradores desta tarde, noite, a quem saúde especialmente, e passarei a palavra então ao Dr. António Carlos Almeida, Presidente da APM, para a continuidade da sessão. Não sei que antes formou um desejo que sei que é transversal a todos os presentes, de que para o ano possamos voltar ao formato original das jornadas cooperativas. Neste espaço magnífico que é o Museu do Vinho e com a presença de todos. Um bom trabalho e muito obrigado. Então, começo por cumprimentar todos os presentes na sessão, em particular o Dr. Silva Fernandes e o António Carlos Almeida, o Sr. Vice-Presidente da Câmara e os oradores. E o primeiro orador é o engenheiro Luís Rochard Alvarez. Não consigo distinguir muito bem, mas logo é muito mais conhecido por Luís Rochard. É engenheiro florestal na UTAD, pós-graduado em sustentabilidade pela Universidade de Stanford e Harvard e diretor do WBSCD, World Business Council for Sustainability Development. É engenheiro. Advisor do CITAB, que é uma unidade de investigação da UTAD, e Senior Partner da NBI, Natural Business Intelligence. Eu passava a palavra então ao Luís, dando-lhe a palavra e agradecendo a presença, que de certeza nos vai muito enriquecer com a sua visão sobre este tema da sustentabilidade, que toda a gente fala, mas depois, no detalhe, é preciso alguma capacidade técnica e científica para o abordar com seriedade. Portanto, Luís, faz favor. Obrigado, professor.
Boa tarde a todos, um agradecimento especial ao António Carlos Almeida por este convite. É ótimo rever alguns de vocês, como o Dr. Silva Fernandes, que já não via há muito tempo, e é bom rever algumas caras. E pegando nas últimas declarações do Vice-Presidente da Câmara, a desejar que no próximo ano já não seja desta forma, eu também desejo, até porque no meu caso era eu que beneficiaria mais, que em vez de estar em Geneve estaria no Douro a usufruir de todas as maravilhas do Douro, e por isso, sem dúvida nenhuma, há que encontrar solução para isto, sem dúvida nenhuma. Eu vou começar aqui a minha apresentação, só pedi a confirmação se estão a ver. Estamos Okay. estamos a ver. Sim, senhor. Então eu vou fazer aqui, basicamente eu vou fazer dividir esta minha apresentação em 3 partes. Uma primeira só para explicar o que é esta coisa do WBCSD, que tem assim nome de doença esquisita, mas pronto, é o tal juntar de uma série de letras da denominação da nossa organização, mas que basicamente é uma organização empresarial que está focada no caminho para um futuro sustentável. São um conjunto muito grande de empresas e que temos uma visão, que é esta visão de que em 2050 a prevista população para a Terra, que será acima de 9 mil milhões de pessoas, possam viver bem, mas dentro dos limites do planeta, coisa que não acontece atualmente. Cerca de 200 empresas que hoje fazem parte do World Business Council, como vocês poderão aqui reconhecer, há uma série de logos muito conhecidos e por isso marcas business to consumer bastante conhecidas. Eu aqui faço um relevo às 5 empresas portuguesas que são membros da organização, a Brisa, a EDP, a Galp, a Sonai e a Navigator Company, sendo a Sonai a mais antiga e a Galp a mais recente, acabou de aderir este ano, mas como veem há aqui um conjunto de empresas dos mais diversos setores, das mais diversas áreas de atividade e que basicamente estão juntas para poderem explorar estas questões. Ou seja, o que é que fazemos? Nós entendemos que para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nós precisamos de transformar alguns dos sistemas económicos e internamente nós dividimos nestes 6 sistemas, ou seja, a economia circular, as cidades e a mobilidade, o clima e a energia, a alimentação, a natureza, as pessoas e depois no coração temos esta área que chamamos de Redefining Value e que basicamente é tentar dar o valor certo às coisas, uma vez que a nossa economia só tem valorizado um resultado financeiro e não propriamente o conjunto dos resultados que nós necessitamos. Como é que o fazemos? Temos um foco muito grande na inovação e por isso procuramos encontrar as soluções inovadoras para ultrapassar os desafios da sustentabilidade. As empresas, vindo de diversos setores, colaboram entre si para encontrar estas soluções e depois, enquanto uma unidade, uma associação empresarial, somos uma associação focada nas questões económicas e nas questões da valoração. Neste caso, com um foco muito grande em não só valorizarmos o que são os resultados financeiros, mas sim também conseguirmos exatamente expressar o que é a sustentabilidade e o contributo para a sustentabilidade. A capacidade que tem, como viram, este conjunto de empresas com esta dimensão, é a possibilidade de escalarmos estas soluções para níveis bastante elevados. A organização também tem um conjunto de antenas locais, muitos de vocês conheceram porque entre 2013 e 2011 estive à frente do BCSD Portugal, ou o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, e que neste caso é uma das cerca de 60 organizações que são associadas no que nós chamamos o Global Network, onde, como veem aqui, as áreas e as regiões e os países que estão cobertos em relação à atividade de empresas ligadas a encontrarem as tais soluções para o desenvolvimento sustentável.
O que é que eu hoje aqui venho falar? Eu venho falar os resultados deste trabalho. É um trabalho de cerca de 2 anos que temos estado envolvidos aqui no WBCSD, a olharmos para a bioeconomia, e posso-vos confessar que a última publicação foi lançada ontem, por isso são notícias fresquinhas, são uma série de trabalhos que nós realizámos aqui o WBCSD com as empresas e com o apoio da BCG, da Boston Consulting Group, e que basicamente o que é que nós refletimos aqui? Há um conjunto de prioridades ambientais que estão identificadas, que vemos aqui, a questão da perda da biodiversidade, a questão da alteração, as diversas alterações do uso do solo, a perda e o desperdício alimentar que todo o nosso mundo sofre, a escassez de recursos e as alterações climáticas. E por isso nós todos estamos hoje conscientes de que, na verdade, há que encontrar soluções para ultrapassar estes grandes desafios. As questões da extinção de espécies, aqui ilustrada pelas abelhas, e que todos nós reconhecemos a capacidade não só das abelhas, mas de todos os insetos polinizadores e a sua falta, os impactos que isso vai ter, as questões da alteração do uso do solo e a própria qualidade dos solos, que há uma perda muito grande, não só pela conversão, mas também pela utilização demasiado intensiva ou com as técnicas não mais adequadas. As questões em que nós temos desperdício alimentar, todos nós sabemos a quantidade de alimento que fica nos campos sem utilização, e depois tudo o que é desperdiçado em toda a cadeia de valor, seja na distribuição, seja depois no consumo nas nossas casas, quando ainda temos em algumas geografias do mundo problemas de fome e de escassez de alimentos. E por isso há aqui também que balancear estas questões. As questões dos recursos, em que, na verdade, aqui estes números são muito interessantes, uma vez que nós cada vez utilizamos mais os recursos, e está aqui esta estatística das Nações Unidas, em que a utilização do recurso triplicou desde 1970, mas que a produtividade dos bens materiais que nós produzimos não melhorou nos últimos 20 anos, e por isso nós estamos num beco sem saída, onde precisamos também aqui de encontrar soluções. E por último, as questões das alterações climáticas, por último aqui neste esquema que aqui apresento, e todos nós também estamos conscientes da necessidade de interromper este ciclo que nos vai trazer impactos enormes em relação ao que é que será o futuro em relação a isso. Aqui o que é que nós identificamos aqui? Na verdade, a bioeconomia é toda a economia que tem como base a produção primária em termos práticos, os diversos inputs que temos da agricultura, das florestas e do meio aquático. Isto representa atualmente um tamanho, uma dimensão de negócio muito grande, 7 mil milhões de dólares no mundo todo, e por isso uma dimensão enorme, onde nós temos um primeiro ciclo, que é o ciclo todo biológico, se assim pudermos dizer, em termos de produção e de reciclagem e de recirculação de nutrientes, e depois temos um ciclo mais técnico, onde nós temos já um conjunto de produtos que são produzidos, e enquanto um sistema natural tende para ter lixos, ou seja, um resto em termos práticos muito pequeno, com um conjunto de emissões biogénicas diretamente associadas, sobretudo com a degradação de tudo isto. E por isso, sem dúvida nenhuma, que o que vemos aqui é que, com origem nesta produção primária, nós podemos encontrar, e temos hoje já muitos materiais que são utilizados, mas podemos utilizar muitos destes materiais como base para substituir elementos de muito mais intensidade carbónica, e por isso assim contribuir e alterar em relação ao que será todo este ciclo. Aqui vemos isto a nível global, ou seja, nós temos 3 grandes frontes e 3 fontes e 3 usos finais bastante importantes. Como vemos aqui, a parte da agricultura
tem uma representação muito grande, tem um tamanho muito grande em termos da produção global mundial. Depois temos a produção de floresta e depois temos o meio aquático e outros que, em termos deste ciclo aproveitado economicamente, ainda tem uma expressão muito pequena. E aqui o que é que nós temos? Temos uma saída muito grande em relação a esta produção, que é a alimentação humana e animal, e por isso um conjunto muito grande que depois vai produzir um conjunto de subprodutos e de lixos, mas que tem todo este problema de eficiência em termos das perdas que se sofre aqui. Depois temos uma quantidade enorme de produtos, alguns deles diretos da floresta, em termos, por exemplo, materiais de construção, ou o papel e as embalagens, mas por outro lado temos já agora um número crescente de outros produtos, como por exemplo a viscose, que são de tecidos têxteis feitos a partir de celulose de madeira, ou um conjunto muito alargado de outros produtos. Depois temos a produção de energia, que também vai tendo uma área muito grande, e como vemos aqui em termos de utilização é cerca de metade do que já é a produção global em termos de produtos que não alimentação, que são aqui produzidos. E depois, evidentemente, tudo isto é circular e por isso tem um ciclo. E aqui, sem dúvida nenhuma, levantam-se aqui uma série de oportunidades, sobretudo de olharmos para o que a natureza nos dá, para os produtos, sobretudo para estes fluxos do que são resíduos ou sobrantes de toda esta atividade, e que depois poderão ter uma utilização económica evidente. E por isso aqui há uma série de áreas importantes onde nós podemos atuar, ou seja, na criação de novos mercados, a mitigação das emissões de carbono e, ao mesmo tempo, dar vantagens competitivas no aproveitamento correto de todas estas questões. E por isso, sem dúvida nenhuma, o crescimento, o desenvolvimento e o sourcing, haverá aqui uma componente muito importante. O processamento e produção, também há grandes caminhos aqui para as empresas inovarem no próprio uso. A questão da reciclagem e recuperação, os sistemas que já temos montados, mas precisamos de criar outro tipo de sistemas, e sobretudo a parte da inovação com o design de novos produtos, novos sistemas e novos produtos. E por isso, sem dúvida nenhuma, que aqui o que nós dizemos é esta questão à prova de futuro, ou seja, o futuro desejável é um futuro circular, e nós temos basicamente essa capacidade a partir do que é esta produção primária e a criação de uma bioeconomia circular. Temos aqui uma série de riscos que as empresas aqui incorrem, riscos financiais, sem dúvida nenhuma, diretamente as empresas já os começam a sentir, os riscos operacionais, seja, por exemplo, na degradação de solos, seja, por exemplo, com as alterações climáticas em relação aos fenómenos climáticos extremos, seja o decréscimo dos polinizadores, ou seja, há uma série de riscos operacionais que, através de olhar melhor para estas questões, podem ser ultrapassados. As questões legais, sabemos que os regulamentos cada vez desenvolvem mais estas ações, e depois a questão reputacional e societária, que tem a ver exatamente com como é que a sociedade olha também para a atividade das empresas. Eu não queria deixar aqui de acabar de lançar aqui algumas questões mais específicas em relação ao Douro e do meu conhecimento não muito detalhado, mas as minhas percepções em relação ao Douro é que, na verdade, estamos numa região que tem um grande capital natural e ainda não muito explorado, tem uma grande tradição em termos de uma cultura forte e arraigada, que é importante e que será muito, muito importante para o desenvolvimento e o aproveitamento destas oportunidades. Tem produções diretas, como a produção de vinho, que não vale aqui adjetivar. A questão de outras produções primárias tradicionais, o azeite, temos o tomate de coração de boi, temos as laranjas, ou seja, há uma série de produtos tradicionais, sem falar já de outros da pecuária ou outro tipo de produtos que se pode distinguir
na região. Sente-se de alguma forma que há alguma falta de planeamento sustentável e integração regional, ainda se vê em muitas áreas diferentes. Há muitos valores naturais e culturais por aproveitar, ou seja, para lá deste aproveitamento direto ainda há muito que se poderá fazer e, sobretudo, eu diria aqui que haveria que criar um hub de inovação de base natural. Existe a UTAD, sem dúvida nenhuma, que já é um polo bastante importante, mas aqui sejam os municípios, sejam as empresas e os principais operadores, sem dúvida nenhuma, que poderão ter aqui a capacidade de não tentarem criar um novo Silicon Valley no Douro, mas sim aproveitar os seus recursos naturais e a potencialidade de criar aqui uma forte bioeconomia circular, que é exatamente o que o mundo nos pede. Muito obrigado, era isto que hoje tínhamos para dizer e foi um prazer estar aqui. Ficarei depois disponível se houver algumas questões na parte da discussão. Obrigado. Muito bem. Então, passava agora a palavra ao professor Carlos Brito e depois no fim, e depois passaríamos também ao Zé Ângelo Pinto, mas no fim teríamos um tempo para debate entre todos. Portanto, o professor Carlos Brito é muito conhecido, como todos sabem, é vice-reitor da Universidade Portucalense, é presidente do Observatório do Vinho do Porto e Douro e, além de ser uma pessoa que anda nestas questões do marketing há muitos, muitos anos, eu não digo quantos, que é para não me parecer que eu ainda tenho mais alguns em cima disso. Carlos, tens a palavra, cá estamos para te ouvir. Muito obrigado. Eu começo por saudar todos os presentes, uma palavra especial ao seu vice-presidente da Câmara, também ao grande mentor e impulsionador destas jornadas, que é o Sr. Alberto Silva Fernandes. Temos todos que lhe estar gratos por já irmos nas 15ª jornadas e também uma palavra e uma saudação muito, muito especial ao meu amigo Joaquim Borges Gouveia. Obrigado, é um gosto enorme poder contar aqui com a tua moderação. Eu vou pediram para eu falar sobre o marketing para a região do Oriente. Eu preparei aqui uma pequena apresentação e, se me permitem, vou partilhá-la. Eu penso que devem estar a ver. Já estamos a ver. Muito bem. Sim, já estamos. Pronto, muito bem. Então, aquilo que nós temos é uma região. É uma região. É disto que estamos a falar. E é algo que é absolutamente único. Em termos do património paisagístico, cultural, enfim, obviamente do ponto de vista vitivinícola. Só que não basta termos agora vou utilizar aqui vão-me desculpar aqui alguma liberdade de linguagem, não basta termos um produto único. Temos que o saber vender, E, aliás, a pergunta que se pode colocar é exatamente esta. O que é que o marketing pode fazer pelo Douro? Eu acho que o marketing pode fazer várias coisas, desde logo a colocar uma pergunta que é importante, que é: quem são os nossos clientes? Quem são os clientes do Douro? Eu admito que esta pergunta feita assim a frio, por aí fora, muita gente pensa nisto. Bom, os clientes são os turistas. São os turistas nacionais, são os turistas estrangeiros, são estes os clientes. Eu diria que estes são apenas uma parte dos clientes. Uma região, um território, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser uma região como a do Oriente. Na realidade, tem 3 tipos de clientes. Enfim, espero que não ofenda ninguém ao utilizar esta palavra clientes, porque ela é desenvolvida num sentido lato. Os primeiros clientes são as pessoas que lá vivem e trabalham. Esses são os primeiros clientes.
Depois temos também aqueles que lá investem o seu dinheiro e que gerem as empresas da região. E em terceiro lugar, e o facto de colocar em terceiro lugar, não estou a passar um atestado de menor importância, mas enfim, em terceiro lugar temos os visitantes e os turistas. Portanto, quando se fala nos clientes de uma região, de um território, e em particular do Douro, nós temos que pensar nestes 3 grandes segmentos. Não podemos pensar só nos turistas. Porque cada um destes segmentos quer coisas diferentes. Quem lá vive e trabalha quer qualidade de vida. Quer hospitais, quer escolas, quer universidades, quer oportunidades de carreira, oportunidades de trabalho. Aqueles que lá investem o seu dinheiro e que gerem as empresas querem condições económicas, infraestruturas, ligações rodoviárias, ferroviárias, quer apoio eventualmente a autarquias. E depois temos os visitantes e os turistas que aquilo que querem é lazer, provavelmente. Provavelmente querem lazer, no sentido mais lato do termo. Reparem, isto não é separado, porque, por exemplo, provavelmente muitos dos empresários também são residentes e, portanto, o empresário, enquanto empresário, quer condições económicas, mas enquanto residente, se por acaso vive na Régua ou no Pinhão ou noutro sítio, São João da Pesqueira, também quer condições económicas. Portanto, mas é isto que nós temos que, desde logo, perceber. Os públicos, os clientes de qualquer território, em particular do Douro, não são só os turistas. E dificilmente nós poderemos ter um sítio bom para os turistas se for mau para quem lá vive. Portanto, temos que ter uma perspectiva integrada daquilo que é o marketing do território junto dos seus públicos-alvo. Outra coisa é, o que é que temos para vender? No fundo, qual é o nosso produto? Portanto, enfim, o nosso produto é o Douro, é a região. E esta região, como qualquer outra, tem recursos endógenos, completamente únicos e, portanto, que eu diria, não são replicáveis. Toda a parte do património paisagístico não é replicável. O património cultural não é replicável. Toda a parte do património vitivinícola não é replicável. Depois temos recursos exógenos, nomeadamente, sei lá, toda a parte da hotelaria. Eu posso ter um hotel e fazer outro hotel muito parecido no Alentejo, por exemplo. São aqueles aspectos que são menos ligados ao território. Mas, basicamente, eu diria, e esta é uma perspectiva muito atual do marketing, aquilo que se espera é oferecer uma experiência. Uma experiência de visita, uma experiência de vida. Portanto, e temos que pensar isto, porque ao falarmos em experiência, nós deixamos de pensar naquilo que temos para aquilo que as pessoas querem. E, verdadeiramente, aquilo que os clientes querem é uma experiência. Reparem, não estou só a falar da experiência enquanto lazer, estou a falar de uma experiência no sentido mais lato do termo. Este território tem características muito específicas. Eu diria que, sem prejuízo da salutar diversidade de áreas de atividade, a verdade é que temos um driver. Esse driver é o património vitivinícola. Pronto. É bom que haja empresas de tecnologia no Douro. Por que não? Por que não? É importante que haja empresas que possam não ter nada a ver com o vinho e com a produção de uva. Mas a verdade é que numa região como o Douro, este será sempre, ou pelo menos nos próximos tempos, será o driver. Será, digamos, o grande motor de desenvolvimento, quer queiramos, quer não. E, portanto, quando nós pensamos no marketing da região douriense, eu não posso deixar de colocar na equação o vinho. Se quiserem, a atividade vitivinícola.
sentido mais lato de termo. Até porque, digamos, potencia outras coisas. Quando penso em turismo, muito do turismo tem a ver com isto. Pode não ter a ver todo, mas muito tem a ver com isto. E, portanto, aquilo que eu tenho é estruturar uma oferta para os diferentes públicos capazes de lhes proporcionar uma experiência de vida, uma experiência de lazer, uma experiência económica que vá ao encontro daquilo que é esperado. Eu agora, para não me alongar muito, vou olhar só para o turismo, mas isto poderia ser aplicado aos outros dois segmentos. Por exemplo, no caso do turismo, quando se fala na oferta que a região do Oriense pode oferecer, eu diria, estamos aqui a pensar muito no vinho, claro, mas também estamos a pensar na gastronomia. E uma coisa potencia a outra. Aliás, é muito interessante porque os espanhóis têm uma expressão que nós utilizamos menos em Portugal, que é o enogastroturismo. Porque, de facto, a gastronomia e o vinho potenciam-se uma à outra. Mas também tenho as quintas, tem todo o património, nomeadamente paisagístico, tem toda a parte da cultura, tem também atividades de lazer, algumas mais tradicionais, provavelmente para pessoas da minha idade, outras mais radicais. Mas nós temos que ter isto, aproveitando os recursos que temos, e depois temos toda a parte das infraestruturas, hoteleiras, de saúde, whatever. E quando se fala numa oferta integrada, estamos a falar nisto tudo. E é isto que as pessoas procuram. Eu olhei aqui muito para a área do turismo, mas é isto. Quando eu falo qual é o meu produto? O meu produto é o Douro, mas na prática tenho, se quiserem, subprodutos e todos eles têm que estar articulados uns com os outros. Para promover uma coisa desta, eu tenho que trabalhar fundamentalmente 6 coisas. A sua notoriedade. Qualquer território, em primeiro lugar, do ponto de vista do marketing, tem que ser conhecido. Se não for conhecido, não existe no mapa. Pronto. O Douro existe. O Douro existe exatamente porque capitaliza num vinho que é único e que tem, além disso, tem características paisagísticas e culturais únicas. Depois tem a ver com o potencial. O marketing da região do Douro tem que trabalhar esta componente. O Douro tem que dar boas oportunidades de desenvolvimento pessoal, quer para aqueles que lá trabalham, nomeadamente para aqueles que lá estudam, e a UTAD é, obviamente, uma peça importante, mas não só, no marketing para tornar a região atrativa. Depois temos as pessoas. As pessoas são um elemento, as pessoas que lá vivem, essencial do marketing da própria região, nomeadamente para aqueles que vêm de fora. Ter, por exemplo, uma rota do vinho, em particular do vinho do Porto, em que as pessoas vão visitar quintas e quem está a receber não sabe falar línguas a não ser o português, e às vezes nem sequer sabe falar o português, não pode ser. Falta de qualificação. As pessoas de um território, os dourienses, são uma peça importante do seu marketing para os de fora. Depois temos as estruturas viárias, sanitárias. Eu digo isto porque hoje é de facto muito importante, e isto pode ser particularmente relevante para quem vive, mas até para quem visita. A partir de uma determinada idade as pessoas perguntam logo se tem um hospital perto. Outro aspecto é o pulsar da região, é a cultura. Qualquer região tem que ter uma alma. Em certas cidades nós temos isto. As pessoas dizem, Barcelona é uma cidade fantástica, eu gosto muito de Barcelona, já lá foste? Não fui, mas sei que é. E sabe porquê? Porque tem pulsar. É uma cidade em que o coração bate. Isto é muito importante para qualquer região. Não é só para a malta jovem, é para todos. E depois temos aqui as características específicas do lugar. Como é que eu posso promover o Douro? Eu não vou entrar por aqui porque há imensas ferramentas, o marketing dá-nos imensas
instrumentos desde a gestão da marca, a publicidade, as relações públicas, toda a parte da sinalética, tudo aquilo que é trabalhar redes sociais. Eu não vou entrar por aqui, digo só, o marketing fornece imensas ferramentas para promover uma região. Uma coisa é verdade, há aqui um conjunto de atributos que nós temos que passar sempre que promovemos a região de Oriense. É algo que é único, é autêntico, é atrativo para quem visita, mas é importante também seja atrativo para quem lá vive e para quem lá investe o seu dinheiro. É um território com identidade e é um território distinto. Isto, quando há pouco dizia a região é única, é disto que estamos a falar. Agora é importante, quando eu comunico, seja um restaurante, seja uma entidade regional de turismo, seja um museu, seja uma quinta que promove enoturismo, tudo esteja alinhado com este tipo de valores. Porque é assim, meus amigos, que eu cumpro, e é para isto que o marketing serve. Serve primeiro para atrair clientes. Não nos esqueçamos. Os clientes são 3 tipos. Os residentes, os empresários e os turistas. Depois serve para outra coisa. Para os manter. Não basta eu ser atraído para lá e ao fim de um ano dizer, pá, afinal já não quero viver mais cá, porque isto é uma seca. Não basta eu ir ao Douro como visitante e dizer, pá, isto de facto, vender uma coisa, mas eu andei para baixo e para cima e não gostei nada. É preciso atrair e fidelizar. Mas mais do que isto, o marketing também serve para uma coisa, em particular no Douro tem um papel muito importante, para criar valor. Valor que é não só económico, mas é também social e ambiental, porque estamos a falar de um crescimento que é sustentável, porque se eu só apostar no crescimento, na geração de valor económico, eventualmente estou a matar a galinha dos ovos de ouro. Em qualquer dos casos, e mesmo não matando a galinha dos ovos de ouro, a parte económica ainda há um grande percurso pela frente. Aquilo que é o Douro, aliás, tal como o vinho do Porto, sofre do mesmo desafio. É muito melhor do que aquilo que as pessoas pagam por ele. E desse ponto de vista, eu não tenho dúvidas de que é possível fazer imensa coisa pelo Douro em termos de marketing, porque a margem de progressão é muito grande. Cabe-nos a nós, nomeadamente em fóruns como este, contribuir para que isso aconteça. A todos, o meu muito obrigado. Muito bem, Carlos.